Fala, meu povo, é nóis! Como é que vocês estão? Espero que esteja todo mundo muito bem. Já chegou por aqui, já viu o que é a nossa aula de texto com áudio. Gente, vocês estão percebendo que nesses últimos módulos nós vamos utilizar um pouco mais de inglês. Vocês perceberam que eu falo mais devagarzinho na aula, né? Que é para que vocês se acostumem. Vocês estão muito acostumados com o inglês, que chique, nativo, britânico e americano que vocês têm escutado durante o curso, mas não me vê falar muito inglês durante o curso até este nível, até o nível B2. Então eu tenho utilizado um pouco mais de inglês, principalmente nas aulas de Mind Map, que é para que vocês comecem a internalizar, tá? Uma excelente ideia para continuar estudando, por exemplo, as aulas de Mind Map, seria voltar, colocar acelerado. Se você já tá com uma percepção mais alta de inglês, pode acelerar, tem como a gente fazer isso no YouTube, acelera. Para você que não, coloca lá a voz da Teacher Lori falando mais devagar e começa a internalizar, tá? Muito importante que vocês sempre tenham o caderninho de estudo de vocês, cada um tem a sua vibe de estudar, eu sei. Se você é um estudante mais visual, para você o Mind Map é vida. Se você não é um estudante mais visual, você é mais sinestésico, a coisa precisa passar pela sua percepção de todos os sentidos. Então, para você, uma excelente ideia é fazer literalmente cópia do material, e não só a parte do copying, tá? Do copymakers, mas uma cópia mesmo de material. Então, por exemplo, esse texto. Pegar e copiar e começar a entender. Eu acho que vocês já perceberam também que esse nível, ao contrário do que vocês pensaram, né, do que algumas pessoas pensaram que ia ser um nível mais difícil, ele é um nível que está te dando mais oportunidades do que a gente chama de Functional English. Já que o nosso objetivo no nosso curso aqui é fazer com que você seja funcional falando inglês. Falar natural e falar de forma confiante. E para isso, o que é que você precisa? Você já sabe, você precisa de vocabulário e colocar esse vocabulário em prática. Então, nesses últimos módulos, nós estamos vendo coisas mais funcionais do dia a dia. Como pedir para clarificar uma ideia, como dizer que está confuso, como pedir isso, como dizer para aquilo. Isso vai te dando cada vez mais clareza de como é que você vai entregar o inglês, uma vez que você já teve uma base muito bacana até o B1. E aqui no B2 a gente vai aprender phrasal verbs e é aqui que a gente vai se jogar na lamaceira mesmo. Ei, maravilha! Então, simpáticos, já está aí no seu modo aula? Já colocou o modo aula ativado? Já sabe que nesse modo aula é muito importante que você deixe distrações longe de você. Você sabe, né? Somos seres humanos. Imagina a gente tá aqui e o celular tá plum, plum. Toda hora chega uma mensagem na rede social. A gente não vai estudar. A gente não vai fazer o que a gente precisa fazer. Então é importante que você entre no seu modo aula. Já tô aqui no meu modo aula para te ajudar com esse texto que significa, ó, do you mind if I smoke here? Do you mind if I smoke here? Então, a pergunta já começa com do you mind, que foi o que nós vimos. É como se fosse você se importa, você se incomoda, tá? Vou botar importa e vou botar incomoda. Às vezes eu acho que eu tô escrevendo em português errado. Usando muito inglês. Ó, do you mind if I smoke here? Então, a primeira frase, primeiro pedacinho da nossa frase, do título, tá, gente? Do you mind? Você se importa. Aí ele vem com if I smoke here. Se eu fumar aqui. Então, eu tô vendo aqui, ó, o if, que é o nosso se. Então, o título é do you mind? Do you mind? Tem uma interrogação, né? Vou botar uma interrogação aqui, mas vocês estão entendendo. Do you mind if I smoke here? Você se incomoda? Você se importa se eu fumar aqui? Então, hoje a gente vai dar olhada entre duas mulheres conversando sobre isso. Aí a primeira diz, excuse me, is this seat taking... Ó, o que a gente tem aqui? Vamos dar uma relembrada da nossa aula de pronúncia? Então, eu tenho uma palavra terminada com uma consoante, a outra palavra que começa com a mesma consoante, eu tiro uma e colo tudo. Excuse me, is this seat taking? This seat taking, ok? Is this seat taking? Oh, no. Então, o que é is this seat taking? Is this... É uma pergunta que é do this is, né? Então, ela tá mostrando esse aqui. Is this seat taking? A pergunta é, esse lugar tá ocupado? Traduzindo para o português, tá? Para o nosso portuguesão aí. Esse lugar está ocupado? Seria essa a ideia. Is this seat taking? Esse lugar tá ocupado?
Aí a segunda mulher diz, oh, no, não. Aí a primeira mulher diz, great, thanks, Lord. Lord, e aqui ela provavelmente está se referindo a Deus. Thanks, Lord. Às vezes ela está cansada, né? Então, obrigada, meu Deus. Obrigada, Senhor. Aí ela diz, I need to rest a bit. I need to rest a bit. Eu preciso descansar um pouco, a bit. Aí ela diz, my legs are killing me. My legs are killing me. Minhas pernas estão me matando. My legs are killing me. E daí ela vira para a pessoa do lado e diz, it's a beautiful day today, isn't it? It's a beautiful day today, isn't it? E aí olha o que ela utiliza. Uma afirmação e no final uma pergunta negando. Tá? Então ela diz, ó, it's a beautiful ou beautiful, tanto faz, day today, isn't, que é o nosso is plus not, tá? Então, quando ela utiliza uma estrutura assim, ó, a primeira fase afirmando e a segunda negando como pergunta, é como se a gente estivesse lendo assim em português, ó. Que dia bonito hoje, né? Ok? Então, a ideia que a gente tem aqui é essa. Que dia bonito hoje, né? Ok? Aí, a Lady Two, que eu nem botei nome, disse sure thing. Sure thing é a mesma coisa de só sure. Ok? Claro. Beleza? Claro. Uma forma de você afirmar. Aí ela diz, especially because it's been raining hard for the last couple of days. Yes, because... E aí ela diz, it's been raining hard. Ok, essa ideia de raining hard, a palavra hard, que pode ser difícil também, nesse contexto ela tá no sentido de muito. Então tá chovendo muito, tá chovendo pesado, não é uma chuvinha, é uma chuva forte. É nessa ideia, tá? E a estrutura que a gente tem aqui, ó, it's been raining, é o present perfect continuous, ok? Present perfect continuous. Que só pra gente lembrar tem uma estrutura de sujeito. Aí depois eu venho, neste caso, o have, ok? Só que aqui ele tá como has, por quê? Porque para has eu vou utilizar he, she, it. So, she, he and it para has. Só que aqui ele tá, ó, it is, nesse caso, é o it has, ok? It has been raining hard. Então, tem chovido muito. Essa é a ideia. So, because it's been raining hard for the last couple of days. The last couple of days, a ideia é nos últimos dias. Nos últimos dias. Nos últimos dias. Ok? Last, for the last couple of days. Nos últimos dias. Aí ela diz, oh, I see. Concordando, né? Então, I see. Aí ela vai utilizar a estrutura que a gente deu uma olhada. Ó, a gente viu aqui em cima. Vou voltar, ó. Do you mind? Você se importa, você se incomoda. Do you mind if I smoke here? Do you mind if I smoke here? Você se incomoda se eu fumar aqui? E a mulher foi lá, logo deu um corte nela, disse, actually, I do. Ó, como ela perguntou com o código do do, ela respondeu com o código de do. Lembra que a gente coloca o do, o código, na afirmativa só quando eu estiver falando sobre algo de forma ratificada, enfatizando aquela coisa? Então, actually, que é um falso cognato, tá? Parece ser atualmente, mas o que ele significa é na verdade.
Actually, I do. Na verdade, eu me importo. I have allergies to tobacco. I'm sorry. Eu sou alérgica a tabaco. I have allergies. I have allergies to tobacco. Eu sou alérgica a tabaco. I'm sorry. Desculpa. I'm sorry. Aí a mulher diz, don't be. Don't be o quê? Nessa ideia de don't be sorry. Não precisa se desculpar, tá? Don't be sorry. Essa ideia de não precisa se desculpar. E às vezes a gente pode tirar esse sorry aqui e só dizer don't be, ok? Foi o que ela falou aqui, ó. Don't be. I need to quit smoking. I need to quit smoking. Essa ideia do quit dá essa ideia de demitir, de pedir demissão ou de deixar de fazer algo, tá? Na maioria das vezes ligado a algo que não está me fazendo bem. Tipo, ela fuma e fumar não faz bem pra ela. Então ela diz, I need to quit smoking anyway. Anyway, de qualquer jeito. Não, tudo bem. Eu tenho que parar de fumar mesmo, de qualquer forma. Eu preciso parar de fumar. Essa ideia de qualquer forma, né? Beleza. Aí ela diz, I've been trying, mesma estrutura do present perfect. Continuous, I've been trying. Eu venho tentando, tá? Eu venho tentando essa ideia. I've been trying, eu venho tentando, but sometimes I can't help myself. I can't help myself. Detalhe que o help aqui nesse contexto, ele não tá num contexto de ajudar. Eu não posso me ajudar. Ele tá no contexto de eu não posso me segurar. Tipo, eu não me seguro, não tem jeito, eu vou e faço, tá? Eu não me seguro. Eu não consigo me conter nessa ideia de eu não consigo me conter. I can't help myself. Então, por isso que eu sempre falo, inglês é uma língua de contexto. Dá uma olhada no contexto para você saber exatamente o que aquela palavrinha quer dizer. Ok? Aí a Lady 2 aqui diz assim, ó. I know how it works. Eu sei como isso funciona. E a gente tem um Szinho aqui, porque eu estou conjugando com it, ok? I know how it works. My parents used to smoke. My parents used to smoke. Os meus pais, eles costumavam fumar. In fact, na verdade, they used to smoke for more than 20 years. Eles fumaram, né? Fumaram por mais de 20 anos. So, I get what you've been through. Eu sei o que você está passando. Então, esse you've aqui é igual a you have, ok? Eu sei o que você está passando. Esse been through, a ideia é de estar passando. Comi alguma coisa aqui, peraí. Estar passando por aquilo. Ok? Aí a lady one diz, wow, 20 years? How did they quit? O que a gente tem aqui? Did. Já sei que tá perguntando no passado. Como é que eles abandonaram? Quit. Como é que eles largaram? How did they quit? I mean, it isn't easy. Não é fácil. I started smoking. Ó, é de no final, verbo regular. I started smoking in college. And 5 years later, here I am. Aí ela continua. But in my defense... Então, mas minha defesa é um jeito muito comum de falar, tá, gente? But in my defense, nowadays, hoje em dia, I can spend days without smoking. Então, mas em minha defesa, hoje em dia, eu consigo passar dias sem fumar. But some days, it's almost impossible not to smoke. Today, it's one of these days. Hoje é um desses dias. Ok? Aí a amiga diz, yeah, actually, they had a secret. Eles tiveram um segredo. My mom got pregnant with me. My mom got pregnant. Ou got aí nessa ideia de minha mãe engravidou, né? Ficou grávida, tá? De mim. Got pregnant
with me. And then they decided that was the time. Então, eles decidiram que era a hora, era o momento de parar de fumar. And then they decided that was the time. Eles decidiram que era a hora. A lady two diz, well, I need to find another solution. Eu preciso arrumar uma outra solução, que não seja o quê? Que não seja engravidar. I need to find another solution, because I can't be pregnant right now. Porque eu não posso engravidar agora. I can't be pregnant right now. But I'll figure it out. Bom, essa ideia de figure it out, esse phrasal verb é um phrasal verb, ok? Figure out, essa ideia de descobrir, desvendar alguma coisa. Na ideia de desvendar, arrumar uma solução para um problema, para alguma coisa. Tá? Solução essa, ó como eu escrevi solução, ó. Solução essa que pode perpassar por ter que pensar, quebrar a cabeça, descobrir em detalhes, desvendar como é que você vai solucionar uma determinada questão. Então, você pode utilizar figure out. Aí ela diz, anyway, thanks for the talk. I'm Dina, by the way. By the way, a propósito. Ok? By the way, a propósito. I'm Dina, by the way, a propósito. Eu sou a Dina, a propósito. Por quê? Porque elas estavam conversando e ninguém falou o nome de ninguém, né? Já nem tô botando mais acento em português, tá, gente? Finge que não tá vendo. Aí a lady two diz, nice to meet you, Dina. I'm Marcella. Well, Marcella, I'd better go. I had better go. Eu tenho que ir, tenho que me mandar. Have a nice day. E a Marcela diz, you too, Dina. See you around. See you around. Essa ideia de a gente se vê por aí. A gente se vê, a gente se bate, tá? A gente se vê por aí, a gente se bate por aí. Beleza? Acho que aqui a gente teve alguns pontos interessantes pra gente analisar. Deixa eu realçar esses pontos que eu acho uma boa ideia. Por exemplo, in my defense é uma coisa interessante que vocês precisariam ter em mente para começar a utilizar. In my defense, deixa eu ver. Oh, a gente viu uma aqui, ó. I can't help myself. Por quê? Porque o help tá nesse sentido aí, não no sentido necessariamente de pedir socorro, de pedir ajuda, ok? A gente viu o do you mind? O que mais que a gente viu aqui de interessante? A gente viu a formação, né? De quando eu quero dizer assim, dia bonito, né? Então, it's a beautiful day, isn't it? Tá? O que mais que a gente viu de interessante? Sempre interessante dar uma olhada nos present perfects e present continuous, que eles vão estar muito em uma fala, né? De um nativo, vai estar lá. Bom, acho que é isso, né, gente? Ó, see you around. Yeah, perfect. Figure it out. Você vai ver muito numa situação muito natural. O nativo vai utilizar isso o tempo todo, figure out. Você vai ver figure out em filmes e séries. É basicamente isso. Bom, como você já sabe, todo o material vai ficar aqui embaixo para download, para você ouvir. Eu sempre dou a dica de pega o texto com o áudio, estuda, bota nessa aula aqui, volta de novo, faz você sozinho, anota no seu caderno, depois baixa, faz o download do áudio e ó, escuta e escuta. Beleza? A gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau.